Olá, aqui é o professor Costa. Hoje vamos voltar a falar sobre sistemas de numeração, certo? Hoje vamos abordar o sistema de numeração indo-arábico, conhecido como sistema de numeração decimal, exatamente por conter 10 símbolos. O sistema de numeração indo-arábico originou-se há mais de 2.200 anos, onde hoje, certo, se situa a Índia, certo? Foi criado pelos povos hindus. E com o desenvolvimento do comércio da região, certo, ele foi aperfeiçoado e difundido por toda a Europa pelos povos árabes, certo, dentro do comércio que os mesmos faziam, certo, naquela região. Então é o seguinte, os algarismos indo-arábicos, eles contam com esses 10 símbolos, certo? Os símbolos que nós conhecemos como os números 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Esses símbolos aí, para o nosso sistema de numeração, eles são suficientes para representarmos todo e qualquer valor. Ele é o sistema que atualmente é utilizado, certo, no mundo, e devido à sua grande facilidade de representação, certo? O sistema ele é baseado em 10 símbolos, como a gente já falou, certo? Só a título de curiosidade, o 0 foi o último símbolo a ser criado, certo? Ele é aditivo e posicional. Por ser aditivo, significa que cada símbolo ele tem o seu valor determinado, dependendo da sua posição, que deve ser adicionado aos valores dos símbolos que o acompanham, certo? E como a gente já falou, ele é posicional também. Dependendo da posição em que o símbolo apareça, ele possui valores diferentes, certo? O mesmo símbolo, ele pode valer, ter valores distintos. No número, cada algarismo ele tem o seu valor posicional, certo? Que é um valor relativo, depende da posição em que ele ocupe, e um valor absoluto, que é o valor do próprio símbolo, certo? Como se ele não dependesse da posição, certo? É um valor individual. Todo algarismo ocupa uma ordem, certo? Por exemplo, nas unidades simples, nós temos unidades, dezenas e centenas simples. Depois, essas três ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Após as unidades simples, nós temos aí a classe dos milhares, certo? Onde nós temos as ordens: unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, certo? Essas três ordens formam a classe de milhares. Depois dessas, nós temos aí a classe dos milhões, onde nós temos novamente unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Depois dos milhões, nós temos aqui, à esquerda, nós teremos aí a classe dos bilhões, dos trilhões, dos quatrilhões, dos quintilhões e assim sucessivamente. Mas essa quantidade, elas dificilmente são empregadas, dificilmente você escuta falar sobre elas. Vamos ver, porque se fosse dinheiro, certo? Uma quantidade dessa, expressa para essas quantidades maiores do que a gente já mencionou para vocês, provavelmente não teria condições, né? Se isso fosse dinheiro, não caberia nem dentro da sala do recipiente em que você está agora, certo? É uma grande quantidade. Então vamos lá. Vou montar aqui, vou dar um exemplo de um número, a qual vamos posicioná-los dentro de um quadro, certo? De acordo com suas classes, para que a gente possa ter a noção aí de como é que o sistema ele vai funcionar. Nós temos, portanto, aqui 2.347.938. De cara, qual que seria a ordem que possui o maior valor absoluto, certo? Os símbolos que nós utilizamos, observe que eu tomei o cuidado de de propósito, de não repetir nenhum dos símbolos, mas acabei repetindo aqui, Mas o seguinte, cada número aqui, dependendo da sua posição, ele possui um valor específico, certo? Por exemplo, os 3, eles estão na segunda ordem, certo? E também na sexta ordem, certo? Por ser o mesmo símbolo, é praticamente que lógico a pessoa se é o mesmo símbolo, ele possui o mesmo valor, mas não é bem assim. O nosso sistema indo-arábico ele é posicional,
Portanto, ele, dependendo da posição que ele ocupa, ele possui valores diferentes. O 3 aqui, ele possui um valor absoluto de exatamente 3. E esse 3 aqui, ele possui absoluto, um valor absoluto também de 3. Mas qual que seria o valor relativo? Quando eu falo valor relativo, estou me referindo à posição em que ele ocupa. O 3 aqui está ocupando a segunda ordem, ó, unidades, dezenas e centenas. Se o 3 está na unidade das dezenas, ele vale para o nosso número 30, certo? 30 unidades. Já esse 3 que está na sexta posição aí, ele ocupa, ou ele vale, certo? Para o nosso número 300.000 unidades, certo? E esses valores são somados e formam o número completo, que aqui a saber, nós temos 2.347.938. Por exemplo, então, voltando à pergunta inicial, qual que seria o algarismo, qual que seria o símbolo que possui o maior valor absoluto? É claro que seria o número 9. Só que, se fôssemos falar em valor relativo, qual que seria o algarismo, certo? O símbolo, quando a gente fala algarismo é o símbolo, que possui o maior valor relativo. Seria, ó, exatamente o menor deles, que é justamente o número 2. Devido à posição que ele ocupa, ele representa, nessa situação, maior valor do que todos os outros símbolos que também possuem, que existem no número. Então vamos lá. O 2, certo? Só existe ele. Qual que seria o valor relativo do 2? Como o 2 ele está na primeira, segunda, terceira classe, na classe dos milhões, ocupando aí a sétima ordem, ele vale, portanto, 2 milhões de unidades. Ok? Ele vale aí, portanto, ó, 2 milhões. Certo? Ficou meio apertado aqui. Vamos tentar melhorar aqui a escrita dele. Certo? O valor relativo dele aí, ó, seria 2 milhões. Certo? E o valor absoluto dele? O valor do símbolo em si é simplesmente 2. Ele não possui, certo, um outro valor referente a ele. Sempre é um valor relativo e o valor absoluto. O valor dele sozinho, do símbolo simplesmente só. E o 7, que ele está na primeira, na segunda classe, ocupando aí a primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Na quarta ordem nós temos aí, portanto, a unidade de milhar. Portanto, ó, o número 7, ele possui um valor relativo de 7.000, certo? Unidades. E o valor absoluto dele, o valor do símbolo em si, é simplesmente 7. Ok? Então nós temos aí ó, o 2 valendo 2 milhões, devido à posição em que ele ocupa, assim como também ele vale simplesmente 2, que é o valor absoluto, é o valor do símbolo propriamente dito. E em contrapartida, nós temos aí o número 7, que possui um valor relativo aí de 7.000 e possui um valor absoluto de 7, simplesmente do símbolo a qual a gente está se referindo. Bem como também a gente viu aqui o 3, ó. Embora tenhamos o mesmo símbolo, certo? Dependendo da posição em que ele ocupa, ele possui valores diferentes aí entre si. Ok? Então, galera, obrigado pela atenção. É isso que nós temos aí para falar sobre sistemas indo-arábicos. E até a próxima. Valeu!